Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, videoaula aí, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre NR11, ao contrário do que nós comentamos e falamos na aula anterior, tá? Meu nome é Marcos Brum, sou técnico de segurança do trabalho, tá? E aí a gente vai falar sobre NR11. Tá? Na aula anterior nós comentamos aí sobre NR6, tá? Norma regulamentadora NR6, extraído da CLT, tá? Surgida aí no Brasil a partir de 1978, ok? Todas as normas regulamentadoras foram implantadas no Brasil, tendo em vista aí a revolução industrial, tá, pessoal? O pessoal às vezes pergunta da onde surgiu, como surgiu, a partir de quando, né? Então as normas regulamentadoras foram implantadas no Brasil a partir depois do surgimento aí aos longos dos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, em virtude aí da grande evolução industrial, beleza? Houve um boom mundial aí e devido à evolução industrial que chegou aí no Brasil também depois de 1978, essa questão de segurança no trabalho, tá? Aí tendo em vista aí, o Ministério do Trabalho começou a desenvolver um trabalho focado para todas as áreas trabalhistas aí, ok? Então hoje nós vamos falar sobre NR11, ok? O objetivo dessa norma, pessoal, ela aponta especificamente mais diferenciada. Ao contrário da NR6, ela fala especificamente de um produto, né? De um material, no caso seria um material desse aqui, tendo em vista a atividade que ele iria realizar no dia a dia e para qual que seria a serventia desse material em relação à atividade dele. Para quê? Para a proteção dele em relação à atividade, né? Esse material aqui seria contra ruído, ok? Então já na NR11, não, ela aponta, ela já direciona, ela já nos fala sobre os cuidados que o trabalhador deverá ter naquela atividade, no desenvolvimento daquela atividade, né? O EPI é para se proteger e a NR11 fala quais são os tipos de cuidado que o trabalhador deverá ter aí no desenrolar das suas atividades laborais, beleza? Então ela nos aponta aí os cuidados necessários quanto à segurança e à medicina do trabalho, ou seja, a integridade física do trabalhador, né? É a sua saúde, os cuidados que você deverá ter, por quê? Você saiu da sua casa vivo, cara, você tem que voltar vivo, né? Você tem lá o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, sua esposa, seus filhos, acordou, veio trabalhar, pô, você veio desenvolver uma atividade numa empresa, você saiu da sua casa com saúde, você precisa voltar para lá com saúde, porque quem fica lá do outro lado aguardando o seu retorno são pessoas que necessitam de você, elas precisam de você, né? Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande, cara. Você tem que ter um comprometimento muito grande com as suas atividades que você venha desenvolver dentro da empresa e com as pessoas que ficaram lá aguardando você, né, ao retorno do trabalho, beleza? Então tá. Lembrando que essa norma foi extraída também da CLT, tá? Então todas as normas regulamentadoras que fazem parte do composto aí adicional, informativo, educativo na área de segurança do trabalho, que a gente fala especificamente sobre gestão de segurança do trabalho, ela foi também elaborada aí dentro com auxílio da CLT, beleza pura? Então tá, gente. Então, só para vocês entenderem, lembrando também que existe, né, dentro da NR11, nós vamos falar sobre NR11, o que é NR11? Transporte, né, movimentação e armazenamento de cargas, produtos, materiais, mercadorias, né? Então todo transporte que houver com uma carga tenha a questão de informação, tem a questão das normas, tem as especificações, o método correto, né? A NR11 aponta aí a questão dos transportes.
A movimentação, qual que é os cuidados que o trabalhador deverá ter na movimentação em relação àquela carga, né? E o armazenamento seria a forma correta de armazenar todo aquele produto, aquele material num estabelecimento ou num local ou até mesmo nos pátios das grandes empresas, beleza? Então tá, o transporte e movimentação de armazenamento de produtos, tá? Que é a norma fala, tem aí, nós temos hoje, por exemplo, na área de construção civil, içamento de peças, vigas, pilares, nós temos os concretos e inúmeras outras cargas que as empresas trabalham na parte de movimentação e armazenamento desses produtos, beleza? E também temos a questão da realidade desse transporte em produtos químicos, inflamáveis, tóxicos. Então, a NR11, ela aponta os cuidados que esse trabalhador deverá ter em relação a essa realidade, principalmente com produtos químicos. Por quê? Ela aponta a necessidade e exige que o empregador traga aí um treinamento exclusivo para aquele profissional que vai trabalhar dentro dessa realidade com produtos químicos, tóxicos e inflamáveis, beleza? Então, a norma que foi criada tendo em vista o cenário de grandes empresas, indústrias e outros, né? Para poder facilitar o transporte e a movimentação de carga logística, né? Analisando os vários fatores quanto à forma correta dos equipamentos a ser manuseado com os funcionários lá. Então, todo funcionário que for trabalhar dentro dessa realidade, lá nos pátios das grandes empresas, manuseando, operando esses grandes equipamentos, deverá ter um treinamento em relação à NR11, tá? Porque ela fala sobre as situações de risco e os cuidados que esse trabalhador deverá ter aí no dia a dia operando esses equipamentos. Que tipo de equipamento que esses caras vão estar trabalhando com ele lá no dia a dia? São elevadores de cargas, ponte rolante, empilhadeira, esteiras, guincho, guindaste, guindalto, entendeu? As empresas de grande porte, ela trabalha com as pontes rolantes para poder desenvolver e trazer, tirar, movimentar uma carga ou outra dentro daqueles grandes barracões, tá? Isso aqui lá são ponte rolante. Os trilhos dela lá em cima mesmo. Nós temos aí outro material que se chama pórticos. Os trilhos dele já é no solo, não tem uma cobertura sobre o teto do pessoal, tá? Então, todo trabalhador que for desenvolver as suas atividades com empilhadeiras, pórticos, guindaste, guindalto, trator, pulverizador, terá que ter um treinamento e um conhecimento em relação à NR11, tá? O treinamento, às vezes o cara confunde muito em relação à NR11, quando o cara está trabalhando no dia a dia, vai falar assim, eu tenho que receber um treinamento de NR11, para que serve? Porque o cara trabalha lá com empilhadeira. Então, gente, NR11 é só conhecimento específico à realidade dos riscos existentes, quais os cuidados que você deverá ter no dia a dia lá em relação à operação das suas atividades com aquele equipamento, tá? Não vai confundir você falar assim, mas para mim operar uma empilhadeira eu tenho que ter curso de NR11. Não, para você operar uma empilhadeira você tem que fazer um curso específico de operador de empilhadeira, tá? Normalmente um curso de empilhadeira demora 16 horas, um pórtico, guindalto, guindaste. O guindaste ele já te oferece uma hora muito mais avançada, porque é um equipamento muito caro, né? Normalmente o guindaste, que é um equipamento de grande elevação, exige uma carga maior, o preço dele aí por aula ele está em torno de uns 3.000 a hora, tá? Então é um equipamento muito pesado
e aí o pessoal trabalha, que ele é um equipamento muito sofisticado também, exige um conhecimento maior para estar manuseando um equipamento desse aí. Então pede 40 horas aula para você poder ser um operador de guindaste. Tá? Trator, pulverizador, tá? Ainda mais que para vocês que vão estar estão aí do outro lado, que vão ser operadores, né, desses implementos agrícolas, vão estar lidando com esses tratores da vida aí no dia a dia. Então você deverá ter o conhecimento em relação ao risco existente que esses equipamentos te oferecem. Tá? Hoje, em cima da NR11, a gente aponta aí a questão do risco que você está exposto. Tá? Máquinas agrícolas também são citadas, né, nas NR11, beleza? Só para vocês entenderem. O outro ponto positivo, muito importante, que deveremos estar nos orientando, se atentando, né, os operadores deverão adotar um procedimento no qual ele poderá auxiliar muito no dia a dia, na operação desses equipamentos e implementos. É um documento. Por que, cara, que você tem que ter essa documentação? É uma forma, é um crachá, é uma forma de identificação. Então, todo operador